Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ganha bem, investe todo mês, faz mais ou menos tudo o que dizem que é para fazer. E mesmo assim, de vez em quando, bate aquela sensação estranha de que você não tá saindo do lugar, de que tem alguma coisa que não fecha. Se você já se sentiu assim, fica comigo nos próximos minutos, porque quase sempre isso não é falta de dinheiro. E também não é falta de disciplina, é outra coisa. E hoje eu quero te mostrar o que é, como que eu enxergo isso quando sento com o cliente na minha frente. A gente cresce achando que estar bem com dinheiro é saber muito ou ter muito. Quanto mais você entende de investimento, mais no controle você está. Quanto mais você tem guardado, mais tranquilo você fica. Só que não é exatamente bem assim. Estar consciente da sua vida financeira não é sobre saber muito nem sobre ter muito. É sobre uma coisa só: distância. Deixa eu te explicar. Existem 3 distâncias que dizem quase tudo sobre onde você está de verdade na sua vida financeira. A primeira é a distância onde você está para onde você acha que está. A segunda é a distância entre o quanto uma coisa importa para você e o quanto você realmente faz alguma coisa sobre ela. E a terceira é a distância entre o que você diz que faz com seu dinheiro e o que você faz de verdade. Consciência financeira é ter essas 3 distâncias pequenas. E mais importante ainda é conhecer elas, saber onde elas estão, porque olha só, consciência não é não ter problema, consciência é não ter ilusão, é diferente. Tem uma imagem que eu gosto de usar. Uma coisa é você não saber nadar, né? Você não sabe nadar. Outra coisa, bem diferente, é não saber que não sabe nadar. A primeira é só uma habilidade que está te faltando. A segunda é um risco, porque quem não sabe que não sabe é justamente quem pula na parte funda achando que dá conta de nadar. Agora, por que isso acontece tanto justamente com o dinheiro? Por que a gente se engana com o dinheiro mais do que qualquer outra coisa? Aqui eu enxergo também 3 motivos. O primeiro é que dinheiro ainda é tabu. A gente não fala de dinheiro em casa, não fala com os amigos. Às vezes a gente não fala nem com quem divide a vida com a gente. E quando você não olha para uma coisa, o que sobra é a impressão de que está tudo certo. O silêncio acaba virando uma falsa sensação de controle. O segundo é que dinheiro quase não te dá resposta na hora. Se você come demais hoje, o seu corpo te avisa amanhã. Se você gasta mal hoje, a conta só chega daqui a alguns dias, meses e anos. E aí, quando ela chega, você já nem lembra da decisão que criou aquilo. Falta o retorno rápido que te corrigiria. O terceiro é que o seu dinheiro vive espalhado, um pouco na sua conta, um pouco no cartão, um tanto na fatura, um tanto no investimento, às vezes um empréstimo do lado de fora. Não existe nenhum lugar que te mostre o quadro inteiro, a visão completa. Então, mesmo que você quisesse enxergar a distância, você não teria onde enxergar. Agora, junta os 3. Você não olha porque é desconfortável. A realidade demora para te desmentir. E ainda por cima o dinheiro está tão espalhado que ninguém enxerga o todo. Pessoal, isso não é burrice. É quase o desenho natural das coisas acontecendo na realidade que a gente vive. Olha só, se esse jeito de pensar sobre dinheiro faz sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal, segue a gente, compartilha esse vídeo com mais pessoas. É sobre isso que eu falo toda semana, dinheiro como direção para sua vida, sem tabu e sem julgamento. Bom, tudo bem, você deve estar pensando, então como é que eu sei se estou consciente ou não sobre algo na minha vida financeira? É um sim ou não? Estou ou não estou? Deixa eu te falar, não é a resposta de sim ou não. Essa resposta, ela é uma escada. Então imagina o seguinte, você está aqui no degrau de baixo da escada, e esse degrau de baixo eu nem penso nisso. Então você não pensa sobre orçamento, sobre dívida, sobre investimento, você está ainda no nível de consciência lá embaixo dessa escada. Um pouco acima, um degrau acima, você está, eu tenho uma noção vaga sobre esse assunto. E aí, pessoal, esse assunto pode ser diverso, né? A gente está falando aqui de orçamento, de receita e despesa, ou de dívida, ou de objetivo, ou de investimento, de decisões financeiras como um todo. Depois desse eu tenho noção, a próxima escadinha vai ser eu sei direitinho e eu acompanho, eu registro o que está acontecendo. E aí vamos para o 4º degrau lá no topo, que é onde você acompanha, compara, ajusta, você tem total consciência e maturidade das suas decisões financeiras. E aqui tem uma parte que muita gente não entende ainda. Você está em dia com a sua vida financeira não é estar lá no topo de todas as escadas. As escadas podem ter locais diferentes de acordo com as necessidades que você tem na sua vida financeira. Então não tem como, é muito difícil, nem os profissionais mais qualificados do mercado financeiro podem dizer que todos estão lá no maior nível de consciência sobre tudo da própria vida financeira. Isso não existe. E quem te fala, quem te diz que está no topo de tudo, na verdade parou simplesmente de olhar ou de analisar aquilo e não evoluiu. Estar em dia é outra coisa, é saber que degrau você está em cada parte da sua vida financeira. E saber por quê. É aquilo do nadar que eu usei lá atrás. De novo, saber onde você está já é meio do caminho. Saber que você não sabe nadar já é meio do caminho. Agora deixa eu te falar, deixa eu te demonstrar
como isso acontece na prática. E aqui eu vou te contar uma coisa sobre o meu trabalho como planejador financeiro. Quando o cliente chega para mim, ele chega com o que ele acha que precisa. E o meu trabalho como profissional, no começo, não é corrigir isso dele. Eu tenho que escutar, eu tenho que validar, eu tenho que acolher aquilo de verdade. Porque é escutando que a pessoa que está ali do meu lado realmente é aquilo que ela precisa naquele momento, e é a partir dali que as verdades começam a aparecer. E muitas vezes vai surpreender os dois, tanto o cliente quanto o planejador financeiro. Isso já aconteceu, inclusive, comigo. Então deixa eu te dar um exemplo real, e aqui eu vou preservar a privacidade dessa cliente, mas é um exemplo real. Uma cliente minha, médica, alguns anos atrás, me procurou querendo cuidar melhor dos investimentos dela. Era isso que ela achava que precisava. Na época ela ganhava muito bem, sobrava dinheiro, bastante dinheiro no final do mês, e ela queria fazer aquilo render mais para ela, certo? Super justo. Só que quando a gente começou o trabalho de planejamento financeiro, quando a gente começou a olhar, por exemplo, o orçamento dela de perto, que ela não fazia ideia, veio um grande susto. Ela não fazia ideia de quanto gastava com roupa. E olha, não era pouco, tá? Mas espera aí que o ponto nem é esse. O ponto é que a roupa não era importante para ela, e ela estava gastando sem saber que estava gastando a quantidade que ela estava gastando com aquilo. Então ali não representava o que era a vida financeira dela, não se representava ela como pessoa. Sabe o que realmente importava de verdade? Tempo. Ela queria trabalhar menos, dar menos plantão, ter mais vida. Isso sim importava demais para ela. E ela não estava simplesmente agindo sobre isso. Por quê? Lembra das 3 distâncias que eu falei? Então tem aquela segunda que é entre o que importa e o que você realmente faz. Essa distância estava gigante. Aí a conta começa a virar outro tipo de conta, que é uma conta que prejudica a qualidade de vida das pessoas. Então não era sobre gastar demais. Ela podia, se ela quisesse, continuar comprando a roupa, se ela quisesse, porque ela tinha dinheiro para aquilo e ia continuar investindo. Não tinha problema nenhum com isso. O que ela viu foi que ela não precisava, porque ela não queria, e que aquele mesmo dinheiro do outro lado era um plantão a menos, 2 plantões a menos. Era o tempo que ela tanto queria, que ela tanto precisava. Então repara exatamente o que a gente está falando aqui. Ela veio atrás de mim, não foi procurando isso. Eu quero diminuir meu orçamento com roupa. Não. Mas o que resolveu para ela foi reduzir o tempo de trabalho, que aí com isso ela conseguiu continuar economizando muito bem e cuidar melhor dos investimentos dela. Virou consequência. Eu não cheguei nessa conversa sabendo que a história dela era sobre tempo e plantão. Eu fui escutar, eu fui olhar junto e foi essa verdade que apareceu. Então isso é o verdadeiro trabalho de planejamento financeiro. Não é eu aqui te dizer o que você tem ou o que você quer. Não é isso. O nosso trabalho como planejadores é te ajudar a enxergar essa distância do que você não está vendo ou do que você acha que é importante, do que realmente é importante para você. E aí, deixar você decidir, de fato, tomar essa decisão baseado em todos esses cenários e esses fundamentos. Então agora eu quero que você volte para a pergunta lá do começo. Você ganha bem, faz tudo certo e mesmo assim sente que não sai do lugar. Na maioria das vezes, o que falta não é mais dinheiro nem mais disciplina. É enxergar as suas distâncias. Onde você está de verdade, o que importa mesmo para você e o que você faz com essa informação, o que faz com isso na sua vida. Você não precisa saber de tudo, ninguém sabe de tudo. Você precisa saber onde estão esses buracos específicos, porque é exatamente ali, nesses buracos, que está o mapa do que você vai precisar fazer. E se você trabalha com isso, se você é planejador financeiro ou pensa em se tornar um, deixa eu te falar uma coisa de profissional para profissional. A gente lê essas distâncias do cliente o tempo todo, muitas vezes no início do trabalho. Mas o mais fácil do mundo é achar que com a gente está tudo resolvido, que a gente é exceção. Não é. Quem trabalha com o dinheiro dos outros é o primeiro que precisa fazer essa leitura em si mesmo. Ninguém escapa de superestimar a própria consciência. Ou seja, aquilo que você acha que sabe, aquilo que você acredita que é importante, será que isso de fato é a realidade para você? No fim, pessoal, é sobre isso. Estar em dia não é ter problema necessariamente. É ser menos iludido que as coisas estão indo bem. É aumentar o seu nível de consciência sobre a sua vida financeira. E olha, isso muda tudo. Quando você aprende isso, você começa a enxergar a sua vida financeira de forma diferente. E claro, se você quiser bater um papo com um dos nossos planejadores financeiros independentes para entender essa distância do que você acha que precisa versus o que você realmente precisa, clica no link aqui na descrição, aqui embaixo, e agenda hoje mesmo uma reunião com a nossa equipe. Um abraço e até o próximo vídeo.